Pode sorrir porque o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia, estou aqui com o meu lado do meu pai. Olá, gente. Marco Avelar falando aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam. Nós estamos bem. Estamos aqui em mais um episódio aqui do Mundo Odonto. Hoje eu estou em um prazer de estar aqui com um amigo, um querido, né? Assim, um querido da família, que foi uma bênção. Eu quis trazer logo ele no começo aqui, porque eu quero falar hoje de implantodontia, falar de educação. Estou aqui com o meu irmão, Dr. Paulo Areal Neto. Meu irmão, prazer. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Boa noite a todos. Boa noite, Marco. Boa noite, Gabriel. Boa noite, ouvinte do nosso podcast. Caraca, que isso, apresentação. Caraca. É outro nível. Paulinho, vamos lá. Vamos começar. Vou te chamar de Paulinho, porque a gente tem intimidade para isso. Então, assim, eu queria primeiro, assim, a gente sempre pergunta aqui, cara, assim, como é que a odontologia entrou na sua vida? Né? Eu sei disso, mas assim, eu queria que você fizesse um breve resumo de como a odontologia entrou na sua vida, como você viu a odontologia quando você estava naquela hora de decidir o que você ia fazer da sua vida. Conta pra gente. É uma decisão, acho que até cruel, né? Um garoto de 16, 17 anos tomar a decisão do que ele vai fazer pro resto da vida, né? Eu converso isso muito com os meus alunos, né? E converso isso muito também com outras pessoas quando a gente começa a falar um pouquinho sobre educação, né? Então, na verdade, acho que eu fui, de alguma forma, beneficiado, né? Eu venho de uma família de dentistas, né? Então, realmente, isso acabou caindo diretamente no meu colo, né? E pergunta assim, você não teve muita escolha, você foi influenciado, você foi forçado? Cara, realmente eu não fui forçado de nada, tudo aconteceu de uma forma muito natural, né? Então, você, desde moleque, ir para o consultório do seu pai, para o consultório da tua mãe, começar a brincar lá com a seringa tríplice, você começa realmente a já se imaginar disso dali há uns anos, né? O dedo no sugador, assim. Exato. Então, realmente, cara, assim, eu me lembro perfeitamente, né? Então, tipo, eu na clínica lá do meu pai, na verdade, eu acabava que não ficava muito lá na clínica, eu ficava lá no laboratório de prótese, vazando o modelo de gesso, conversando com o protético, vendo o protético lá esculpir bloquinho com cera azul, né? Fazendo plano de cera. Então, enfim, isso foi aconteceu de uma forma natural, realmente, e eu sou muito grato ao que a odontologia trouxe para minha vida, né, tudo que a gente vem fazendo em prol da odontologia, realmente, eu não tenho realmente como não deixar de ser grato a isso, né? É muita influência, né, cara? Tipo assim, principalmente quando, sei lá, os pais levam o filho mais pro consultório, pô, você vive dentro do consultório. Eu mesmo, lá em Caxias, quando eu tinha um consultório lá em Caxias, era toda terça, toda quinta, eu ia lá e ficava lá perturbando. É uma influência positiva, né? Porque a pessoa começa a conviver lá, né? Mas, Paulinho, antes da gente continuar nesse assunto, eu esqueci de te perguntar, que geralmente eu peço para vocês me enviarem, mas eu esqueci de te pedir. Então, eu queria que você colocasse aqui para as pessoas um currículo resumido da tua formação e do que você faz hoje em dia, se pudesse, assim, fazer aí para a gente. Tranquilo. Acho que, assim, já tiveram alguns outros episódios gravados, né? Acho que, de repente, eu sou o primeiro clínico, assim, sendo trazido aqui para conversar, né, diretamente de odontologia, desde os primeiros episódios, né? Eu sou especialista em implantodontia, sou especialista em radiologia, sou especialista em prótese dentária, tenho mestrado em implantodontia e hoje eu coordeno alguns cursos de pós-graduação, né? Coordeno o curso de pós-graduação em implantodontia na IOI, em Niterói e Nova Iguaçu, e também coordeno o curso de pós-graduação, né, especialização em implantodontia lá no Centro Carioca de Reabilitação Oral, lá em Campo Grande. Então, temos hoje aí 7 turmas simultâneas mensais rodando, né, nessa loucura mensal aí da nossa vida. Um canto do Rio, outro no outro, né? Eu moro em Jacarepaguá, na freguesia, então eu costumo dizer o seguinte, eu estou a 1h30 de qualquer lugar do Rio de Janeiro, né? Então, eu tento fazer dessa forma, mas, graças a Deus, está tudo indo bem, né? Então, aí me diz, onde é que você fez sua graduação? Com quantos anos você entrou na faculdade e tal? Cara, isso é assim, fiz vestibular com 17 anos, né? Você fazer vestibular com 17 anos, você entrar na faculdade com 18, vai morar em uma outra cidade, fiz graduação em Nova Friburgo, né? Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo. Você começa a ter outras responsabilidades, né? Então, você mora sozinho, você se vê dentro de uma situação que você não sabe muito bem o que vai acontecer e você só pensa, cara, eu tenho que realmente dar o meu melhor, né? E fui buscando, né? Depois da faculdade, trabalhei 13 anos como staff no serviço de odontologia do Hospital Estadual Albert Schweitzer
e fui fazer especialização de radiologia, trabalhei durante um tempo laudando e fazendo exames dentro de clínica radiológica e apareceu a implantodontia na minha vida, a periodontia na minha vida, né? Essa parte de reabilitação oral que me fez largar uma especialização de cirurgia maxilofacial para realmente dar um 360 graus e é o que a gente está trilhando hoje. A gente continua caminhando, né? E muito parafuso na boca dos E outros. muito parafuso. Aí a gente fui fazer mestrado em Campinas, na Mandic, que realmente hoje acho que, se alguém me pergunta o que fazer, né? Eu falo, cara, mestrado é na Mandic. É faculdade que vai te cobrar, faculdade mesmo. Não tinha mestrado ainda na época aqui no Rio, né? Da Mandic. Então, o meu mestrado justamente foi aqui no Rio e ele era meio sanduíche, digamos assim, né? Você tinha que fazer módulos no Rio, módulos em Campinas, né? Então, como você já era especialista, tem essa vantagem, digamos assim, você partir para um mestrado acadêmico. Então, o que você quer fazer hoje? Quer fazer um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional? Acho que isso aí são caminhos diferentes que podem ser tomados e direcionados, mas eu fico muito feliz. Depois de muitos anos, eu fui fazer um outro mestrado em periodontia, né, também lá na Mandic, esse full time, né, lá em Campinas, tendo que ir todo mês lá para Campinas. Mas, cara, te mostra uma odontologia que você fala assim, cara, eu já sei de tudo. Todo mundo falou que eu era maluco, você vai fazer pério, não sei o quê. E tá aí hoje todo mundo também vendo as necessidades que a periodontia, né, a falta, né, cara, de princípios, falta de aperfeiçoamento de técnicas, né, para a implantodontia, né? Quando a gente está conversando, fazer implante, a gente faz, todo mundo resolve, mas a questão são as intercorrências, né? Eu sou um crítico, né? A gente estava aqui conversando fora do ar, justamente isso, né? Que a indústria, uns anos atrás, ela focava muito no especialista. E aí, depois de um tempo, ela começou a atacar os clínicos gerais, né? E aí isso pulverizou a questão da implantodontia, assim, a questão da indústria, a relação da indústria com o pessoal especialista em si, entendeu? Não vou falar nem de curso. Claro. Né? Mas assim, isso regulou o mercado de outra forma. A gente estava até falando aqui, fala aquilo que tu falou, tem empresa que antigamente fazia um jogo duro danado. Hoje em dia o mercado está regulado. Está regulado. Hoje em dia você vê as empresas nacionais realmente cara, tudo muito parecido, materiais de excelência, né? Implante de ótima qualidade. Então não tem que você falar da empresa A, B ou C, né? Você vai olhar com um olhar torto, porque nós somos humanos, né? Somos de carne. E se alguém fala alguma coisa diferente do que a gente pensa, a gente vai olhar com um olhar torto, né? Mas, cara, se você realmente hoje pensar na implantodontia como um todo, eu acho que as empresas nacionais não deixam nada a desejar. Assim, realmente produtos de excelência, produtos de alta qualidade. Eu sou um cara que eu trabalho com a mesma empresa já há muitos anos, né? Então, assim, a gente dava aula no curso lá com a mesma empresa. Eu trabalhei na antiga Imbra, era essa empresa que era... Faz jabá de graça, não. Não tem nem mais jabá. Não. Não da Embra, não. Da Implante. Não, eu falo assim. Acho que é besteira, você tem que falar, cara. Assim aqui, eu falo sempre isso, todo mundo que me conhece sabe, até o Paulinho pode falar sobre isso também, a gente entra nesse assunto. Quando eu fui trabalhar com a Assim, eu gostei muito porque ela é a cópia da Triae. E aí, proteticamente, assim, ela resolve as coisas muito facilmente por causa de campo de plataforma. Eu sempre gosto muito de trabalhar com as águas externas. Então, assim, você... Brânia Marquista. É isso aí. Então, assim, eu sinceramente, assim, eu com transferente 4.1, eu moldava o implante 3.4 na época, eu moldava o implante 5.0. Então, eu fazia, assim, era um sistema muito simples. E aí eu comecei... Fala um pouco de sistema hoje. Assim, eu sei os sistemas que você já utilizou, porque eu te acompanho, mas fala assim, o que você acha dessa questão protética, da questão mesmo dos sistemas hoje em dia, como é que está isso? Fala um pouco para a gente. Voltando nesse ponto, né, Marco, realmente, tem muitas empresas no mercado, você vai ver que há uma competição grande no mercado, né, buscando realmente cada um seu... Mas tem espaço para todo mundo. Então, eu costumo dizer isso, né? Já há alguns anos eu trabalho também prestando consultorias científicas a determinadas empresas, né? Trabalho realmente já há alguns anos nisso. Isso vem me colocando também e me obrigando, né,
a estudar um cadinho, né? Não tem jeito, a gente acaba tendo que ir atrás e buscar informação, porque todo dia tem um aluno novo com uma pergunta nova diferente, né? E a gente fica assim em uma situação que eu preciso dar a resposta para ele. Mas eu também não tenho vergonha não. Se eu não souber a resposta, eu falo, cara, segura um cadinho que eu vou te trazer essa resposta, você não tem a menor dúvida. Mas o posicionamento das empresas hoje, realmente, você pensar de uma forma que hoje o Brasil, se eu não me engano, só perde para Estados Unidos em número de implante vendido. Parafuso vendido. Cara, é muito parafuso vendido. Né? Então, as empresas elas precisaram se colocar no mercado de uma determinada forma. Então, a empresa A ou a empresa B, o que ela puder te fazer para te facilitar, como o cara que está ingressando na implantodontia, eu acho que é a melhor empresa. Qual é a melhor empresa para você trabalhar? Cara, é que te traz o melhor custo-benefício, é a empresa que vai te trazer um atendimento personalizado. Você hoje vai ver uma empresa que ela cresce muito, né, que acaba que você hoje acaba falando call center, não tem mais aquele atendimento, né, do representante personalizado. Eu acho que todo mundo gosta, eu pelo menos gosto, né, do representante, sempre recebi, né, se um representante às vezes vai aguardar um pouquinho lá no consultório, cara, mas eu dou atenção para todo mundo, faço questão, porque eu sei o quanto é difícil para eles estarem na rua, estarem levando. Cara, eu vou ouvir todo mundo, não tem problema nenhum, converso. Aí eu falo assim: você quer trazer um produto? Cara, leva lá para o curso, a gente pega, a gente utiliza lá no curso. Porque lá, quando a gente está em curso, né, é um paciente carente, um paciente que realmente não tem condição de pagar pelo tratamento. Então a gente tem a possibilidade de estar utilizando os produtos nos pacientes de uma melhor forma. Né? E a gente pensa realmente que tem espaço para todo mundo. Né? Hoje, realmente, eu tenho, né, uma parceria comercial com a Dentoflex, né? Pode falar aqui, pode colocar. A marca, né? Sou consultor científico da empresa, sou speaker da empresa, né? No final do ano passado, eu havia decidido que realmente eu ia parar com essa parte de consultoria. Estava me causando muito desgaste. Muito desgaste. Estava trabalhando muito e me dedicando pouco a outras áreas, né? Havia aparecido também um outro convite para trabalhar na odontologia, numa outra área, mas apareceu a questão da Dentoflex e eles me colocaram um projeto a longo prazo, um projeto para desenvolver produtos, né? E o principal que realmente é o desenvolvimento de produtos e a utilização de produtos em reabilitações de maxilas atróficas. Né? Realmente é o meu carro-chefe, é o que eu faço no meu dia a dia, né? É o que eu busco, né? Realmente tá ajudando os pacientes nas reabilitações dessa forma. Então, essa parceria hoje que eu tenho com a empresa me fez ver a implantodontia também de uma outra forma. Porque dentro do projeto tem a linha de implantes convencionais. Então, a linha de implantes convencionais da empresa, por exemplo, o implante ele tem a mesma macrogeometria, tem o mesmo desenho, um implante com travamento excelente. O que muda é o implantodontista, o que ele quer utilizar. Se ele quer utilizar, qual a conexão que você quer utilizar? Você quer utilizar HE, você quer utilizar conimor, você quer utilizar hexágono interno? Porque o desenho do implante é o mesmo. Você vai ver outras empresas, né, como você falou mesmo, né, a utilização do implante da SIM, você vai ver que existem linhas de implante, muda o desenho, né, e você tem a mesma conexão para você utilizar. É algo facilitador. Quem chega para a gente no nosso curso é um aluno que ele quer uma facilidade no consultório. Porque ele vai me perguntar assim: Paulo, qual implante que é o melhor implante? Eu vou falar para você: bicho, você vai utilizar o implante que você melhor se adequar no seu dia a dia, que vai te trazer facilidade. Vai trazer um custo-benefício adequado, vai te trazer um atendimento personalizado, porque não muda muita coisa. Realmente isso aí já passou, você falar assim: eu uso implante importado, eu uso implante técnica cirúrgica, né? Tipo assim, eu subinstrumento tudo, eu tipo assim, só me dá uma chave de instalação, porque, entendeu? É um pensamento, né? É que existem, obviamente, né, como você sabe também, que existem implantes que você precisa fazer toda a instrumentação, tipo assim, né? Tipo assim, para você. Mandíbula, muito duro mas você precisa fazer toda a instrumentação, até mesmo para o implante não ter um travamento. A gente vê esses malucos aí na internet se pendurando nas catracas, dando torque de. Enfim. Cara, eu falo mesmo, cara. Não tem essa não, porque eu fico. Cara, eu fico muito bravo com isso. Eu fico muito bravo porque, cara, um estudante de odontologia vê aquilo, o cara fala implante e acha que aquilo é a realidade. Porque assim, eu não sei, mas eu aprendi a fazer implante assim também. Sim. Eu aprendi a fazer implante bom, era com 100 newtons. Só que isso não é bom para a biologia óssea, né? Você começa a entender de uma outra forma que isso acaba não sendo o ideal para a biologia óssea. Então, desmistificar
né, a implantodontia e facilitar o trabalho do aluno, eu acho que, assim, toda a equipe que trabalha comigo, todo mundo é muito coeso, né? A gente tem uma aula que é chamada aula de sessão clínica, né? Então, onde sai é o nosso Ultimate Fight, né? Então, o aluno vai lá para frente, ele apresenta o PowerPoint, abre tomografia. Cada professor dá uma opinião diferente. Muitas vezes não é porque eu sou o coordenador do curso que vai ser a minha opinião. Minha opinião, às vezes, está batida. Não tem, e está tudo bem, cara. É em prol da implantodontia, em prol do melhor para o paciente. Né? Então, eu acho que realmente você pensar qual o melhor sistema de implante, cara, realmente, assim, vai ser o implante que você se adequar melhor, o implante que você tiver uma parceria melhor, o implante que tiver um custo-benefício adequado, porque realmente hoje as empresas, elas estão ali muito niveladas. E também essa questão do pós-venda é interessante porque hoje em dia você compra o implante, se você não tem... Ó, vou te falar, outro dia eu precisei falar com a área técnica de uma empresa. Tipo assim, péssimo. A gente pode falar o nome da empresa, mas assim, falar mal não Claro. pode. Mas tipo assim, foi muito ruim. Porque eu precisava de uma resposta um pouco mais rápida para eu solucionar um problema da clínica que eu estava trabalhando. Chegou lá um paciente com um implante dessa empresa instalado, só que a gente precisava de um apoio técnico lá, porque foi um implante que estava com problema. Bem, em resumo, o pós-venda é muito importante, né, Paulo? Então, assim, essa questão de você ter um relacionamento não é só você que é professor. O cara que é clínico lá, o especialista de pneumologia que tem seu consultório, o cara ter um relacionamento com a empresa também é importante. Né? Esse é um projeto que eu tenho junto com a empresa, né? Tipo assim, então a empresa fechou uma parceria com a clínica tal, né? Uma nova parceria. Eu falo para eles, cara, vai lá na clínica, chama o responsável técnico, o implantodontista, marca um hands-on, eu vou lá e vou dar... Cara, é uma proatividade da empresa, entendeu? Então, eu tento fazer com que a empresa faça de uma forma diferente para que o profissional entenda como que funciona o sistema, né? Você vai ver, cara, todo dia no meu WhatsApp, acredito que no seu também acontece isso, várias dúvidas. Pessoal, então, vendedor, consultor de implante, sabe que eu sou vinculado a uma outra empresa e vem tirar dúvida da empresa que ele trabalha. Sim. Cara, eu respondo de boa, cara, não tem problema nenhum. E tu já reparou uma cara... coisa, nada a ver assim, que eu vou falar aqui, mas tu já reparou que existe um rodízio de consultores? Um cara que era de tal empresa e daqui a pouco na outra, acabou que às vezes eu falo assim pra eles também, né? Aí eles acabam virando, né, amigos, né? Eu falo assim, cara, não adianta que você querer levar a sua carteira de cliente. A carteira de cliente ela pode ser tua, você pode até levar, cara. Mas tenta fidelizar, cara. Sim. Tenta fidelizar. Eu acho, não sei lá se eu entendo um pouquinho ou não de marketing, de venda, mas eu tento passar isso para ele, cara. Tenta fidelizar e ficar na empresa. Um rodízio muito grande, você estando em várias empresas diferentes, não é bom nem para você, nem para a nova empresa que você está apresentando. Sim. Né? Sim. Eu vejo dessa forma, eu acho que, volto a colocar, a implantodontia nacional está muito bem servida, né? A implantodontia no Brasil está muito bem abastecida de produtos, né? Não só produtos de implante, mas também de biomateriais. Né? Então, nós temos hoje realmente produtos de excelência nos atendendo da melhor forma possível. Né? Vamos falar um pouco de maxilatrófica, Paulo. Assim, eu sou um cara, né, que a gente estava até conversando aqui sobre o Osteocon lá, o Alobone, o Márcio e tal. Eu posso falar assim, seguramente que eu sou um dos caras que mais faz elevação de seio maxilar no Rio de Janeiro. Cirurgia altamente previsível, cara. Tipo assim, e não é que eu abro mão, não, porque a gente opera, né? A gente vai trazer até o Luiz aqui, que é o meu parceiro aí nos zigomáticos e tal. Assim, eu particularmente, e essa é a pergunta, eu não vou diretamente para o implante zigomático. Ah, Marco, tá certo ou errado? Não é essa a questão, é isso que eu quero te perguntar. Uhum. A tua visão disso aí. Eu acredito que mesmo um seio muito grande, pneumatizado, grandão e tal, se você tem condição de enxertar, eu prefiro. Porque, por que você faz isso? Porque eu faço isso há mais de 15 anos. E eu tenho sucesso no que eu faço. Então, assim, é uma escolha minha, eu como clínico. Mas, assim, você que trabalha diretamente com isso, né? E eu fico muito, assim, tranquilo em falar, porque eu também trabalho com implante zigomático. E eu, tipo assim, e essas clínicas que eu atendo, né? E essa é o cerne da pergunta, 90% das pessoas que eu atendo hoje com implantes zigomáticos são casos de insucesso de elevação de seio maxilar que não tem mais como mexer. Então, assim, como é que você traz essa proposta? Chega um paciente com uma maxila muito atrófica, que o cara não tem condição nenhuma, você faz lá uma tomografia estendida, você vê que o cara tem um zigoma legal, dá para trabalhar,
Você já parte direto, você abre mão, é caso a caso? Faz o que tu... Vamos tentar dar uma esmiuçada, né, e um entendimento, né? Eu acho que, Marco, de verdade, falo com você com total tranquilidade, não tem certo e não tem errado. Não existe um certo e um errado. É muito duro você virar pro cara assim, não faz seio, porque, cara, cirurgia de elevação de assoalho e seio maxilar, cirurgia altamente previsível. Altamente previsível. É um dos enxertos mais previsíveis que nós temos na área de regeneração óssea, né? Por todo tipo da anatomia, posicionamento do enxerto, né? E o que vai receber depois como carga progressiva esses implantes, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você fala assim, eu indico para fazer seio, cara, tô contigo, tá tudo certo. Beleza e tá ok. Vamos voltar um pouco mais, vamos voltar, sei lá, 2013, né? Porque hoje tem um novo boom do tal do All on 4, né? É um novo boom que você vai ver aí nas plataformas digitais. 2013, quando a gente fazia técnica de All on 4, inclinação dos implantes posteriores, né? Fazendo a manutenção do polígono, distribuição de forças de uma próstata do tipo protocolo, né? Todo mundo começou a fazer All on 4, só que todo mundo começou a fazer All on 4 sem saber a sua indicação. Se você chega para o paciente sem alertar o paciente que tem quando ele sorri na sua máxima, né? Ele aparece muito o sorriso dele, aparece lá a gengivona lá para ele lá. Você pega, vai indicar um protocolo, você vai ter que passar para esse paciente que ele vai ter que fazer uma osteotomia gigante. E você passando para será que ele está disposto a fazer isso? Porque a indicação num caso como esse seria seio bilateral e uma prótese do tipo F1. Uma prótese com os dentes lá do tamanho dos dentes convencionais. Então, o que acaba passando por cima, né, hoje em dia eu vejo isso, né, muitas pessoas colocando, é a indicação. Fugindo da indicação, ou não informando o paciente, ou informando o paciente de uma forma disfarçada. Cara, isso eu não aceito. Né, acho que o nosso paciente tem que ser o máximo respeitado, né, no nosso atendimento. E em algum momento, esses trabalhos vão falhar. Então, vamos voltar para as maxilas atróficas. Você fazer uma cirurgia de implante zigomático em um paciente com uma ampla pneumatização dos seios maxilares bilaterais, né? E partir para o implante zigomático, você passa a ter, agora é a minha visão, você passa a ter um osso, né, do próprio paciente. Não vai ser um osso neoformado, né? Aí eu vou passar um pouquinho mais para os princípios de carga imediata e distribuição de forças. Você vai ver, a gente está conversando um pouquinho antes, o cara botar um triplo zigoma. Acho que às vezes a gente acaba fazendo em curso para documentar caso e tudo, mas a grande maioria das reabilitações, você vai botar um zigomático em cada lado e um implante anterior. Você não precisa ir muito mais do que isso. Então, ultrapassar os limites da biologia, ultrapassar os limites, né, da resposta do paciente e fazer uma indicação errada, isso é o que eu não concordo, isso que eu realmente não consigo e não defendo e não vou defender nunca. Né? Então, acho que uma técnica do implante zigomático houve realmente uma grande modificação, né? A técnica exteriorizada, assim como a classificação do tipo de zigoma a ser abordado, né? Então, como que você vai fazer essa abordagem? Porque um pouco mais lá atrás era uma técnica que você tinha que transfixar, né, o seio maxilar, o implante saía numa posição muito palatal, né, e depois você não tinha uma adequação da sua futura prótese. Ficava uma prótese ruim, uma prótese complicada de ser higienizada. Hoje não. Hoje você consegue, com a utilização da técnica exteriorizada, uma ancoragem adequada do seu implante, um travamento adequado, implantes também de qualidade, implantes hoje realmente, os implantes zigomáticos melhoraram bastante também, houve uma modificação na macrogeometria do implante, a questão relacionada a manter o apoio dessa canaleta, um apoio palatino na crista óssea da plataforma do implante, depois você brinca de reabilitar, né, na hora de fazer a reabilitação. Muitas dessas vezes você faz a partir de um planejamento reverso, então são reabilitações em carga imediata e o paciente também sai bastante satisfeito com isso. Mas eu bato no ponto, Marco, a questão é a indicação. A indicação precisa de cada técnica, que realmente acaba fugindo muito. Então você vai ver aí N pessoas que do nada começam a dar curso, N profissionais que
a gente estava até falando, nem especialistas são e se dizem professores, né? Então, assim, coloca um jaleco, escreve professor e fala que é professor, vira professor, né? Então, assim, acho que isso realmente é algo que a gente precisa pensar muito. E é uma covardia, né, cara, com um cara que está começando, um cara que está iniciando. Qual é a melhor técnica? Para mim, eu bato na principal. A melhor técnica é aquela técnica que ela pode ser reprodutível, né? Reproduzível no seu dia a dia. Se o cara pegar e apresentar no congresso uma técnica linda, uma técnica... Mas só funciona na mão dele, essa é a melhor técnica? Não. Eu não consigo enxergar dessa forma. Não sei se você vê dessa não, forma eu também, vejo assim, entendeu? Eu sempre, quando porque eu fui professor, né, assim, a minha história não foi. Você foi um cara que foi estudar, você trilhou esse caminho, né? Eu, na minha realidade, eu era um excelente clínico, eu operava muito bem. Em determinado momento, algumas pessoas acharam por bem me convidar para eu fazer parte de alguma coisa. E ali foi uma coisa que teve muito sucesso, a gente formou muita gente e tal. E foi bom. Só que eu sou um cara que eu olho, a minha visão é muito para a clínica. Assim, a minha visão, assim, lógico, né? Existem bases biológicas, né, cara? A literatura está aí para nos ajudar. Só que, vamos supor, são coisas simples que às vezes o dentista, você falou uma coisa, cara, na primeira consulta, bota o cara sem dente, sorri, meu amigo. Acabou, cara. Aí, tipo assim, você não fica, eu falo com É os indicação, caras, mano. Aí quando vem pra gente especialista resolver, vai o cara lá com o protocolo, o cara sorrindo lá por cima do protocolo, porque, tipo assim, insistiram numa coisa errada. Aí você fala assim, meu amigo, ou tira tudo, vamos tirar osso, vamos refazer. E o implante já está instalado, bicho, na posição errada. Ou então, o que você faz? Vai voltar a usar o mover dentro. Isso aí. E aí o cara, aí você que fica numa situação ruim. Então, assim, Às vezes o paciente acha que você está querendo ganhar dinheiro em cima dele. E não é. Tá ligado? Cara, fizeram uma cagada na boca dele. Pelo menos comigo, eu particularmente assim, né? A gente estava até conversando, tudo que eu tenho hoje é a odontologia que me deu. Então, assim, eu também não menosprezo a parte financeira, tá que a gente doido, tem claro, que ser bem tá remunerado doido. pela que a gente faz. Mas, assim, na real, hoje em dia eu vejo que, assim, e vou entrar nesse assunto, queria ver tua opinião também, é o seguinte, essa molecada tá muito ruim, né, cara? Assim, Cara. eu vou te falar, eu foram mais de 10 anos dando aula para alunos de diversas, assim, era da graduação daqui e dali, que pode ser uma graduação boa, particulares, das públicas e tal, era um mix de coisa ruim. Eu ainda peguei algumas turmas depois da pandemia, que eu acho que foi pior ainda, que acho que eles não tiveram acesso à clínica. Dá a tua opinião sobre isso aí. Posso só falar um negocinho Claro. antes? Eu acho que às vezes não é nem só pelas faculdades, que tem muita. Às vezes é pela qualidade dos alunos, cara. Porque eu vejo que é uma parada muito da minha geração. Porque agora está começando a se formar. Vamos falar né, dessa parte de geração? Vamos. Porque, falar, tipo assim, é uma coisa que eu vejo, sabe? Caramba, vamos colocar assim, isso por partes, né? Vamos lá, primeiro, né? Na verdade, eu fui atrás depois, né? Então, da mesma forma, a minha formação, né? Então, tipo assim, eu fiz uma especialização de implantodontia, cara, com uns caras que eram muito feras. Então, tipo assim, era o Fábio Dantas, o Márcio Marques e o José Jorge Silva. Os caras eram uns monstros operando em prótese. Sim, era absurdo, absurdo. Você vê os caras operarem e você ficava assim, ó, de queixo caído, realmente, a facilidade como que aquilo fluía. Então, você, tipo, no quinto módulo, os caras te botavam, terceiro ou quarto módulo, sei lá, tu já tava operando. Você fala assim, caraca. E depois você já começava a pegar, e tipo, era assim, cirurgia, era protocolo inferior com seio bilateral autógeno. Mano, era cirurgia longa, cirurgia de ficar cansado, de você, sabe, você se preparar para a cirurgia. Então, a cirurgia tá marcada 8 horas da manhã, mano. Eu chegava às 7h30, 8 horas, quando eles entravam em clínica, eu tava lá, mesa montada e mãozinha cruzada, orando. Era assim. Era assim. Eu me preparava para aquela cirurgia. Eu sabia que aquilo, cara, para mim, em algum momento, aquilo iria me ser muito mais útil do que aquele momento em específico, né? Quando eu acabei a especialização, assim, eu já comecei a fazer muito a parte de carga imediata, era um boom da carga imediata, sei lá, 2010, né, 2009, então era um boom de carga imediata, protocolo carga imediata.
E apareceu uma oportunidade para me juntar a um grupo, né? De uma especialização que já existia, que era a especialização lá em Itaperuna, lá no Instituto Dentalis, né? E, cara, eu era o único, na verdade, da especialização que não era formado pelo Aldir Machado. E, assim, cara, foi uma escola tremenda, cara. Foi uma escola que eu falei assim, cara, realmente... eu nunca me vi como professor, nunca me vi. Aquilo que você falou, minha vida era consultório, operar, e assim, não conseguia nem fazer aquela questão que você falou de cirurgia no consultório dos outros. E me coloquei numa situação, eu falei assim, cara, para eu estar aqui, eu tenho que ir além, né? Aí foi onde eu fui buscar realmente depois do mestrado, e, cara, as oportunidades aparecem. Aí apareceu a oportunidade para coordenar o primeiro curso, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida, que foi largar o curso lá de Itaperuna, né? Então, você está há alguns anos... Pô, muito longe da Cara, mas é um curso, cara, que você não... estar ali era muito bacana. Então foi uma decisão muito difícil para mim. Só que acabou ficando inviável por conta de todas as responsabilidades, né? E a gente começa um curso de pós-graduação. Porque a gente começa um curso de pós-graduação, começa justamente isso. Você começa a ver e você está à frente coordenando, é diferente de você ser professor, né, apenas do curso. E, cara, como que eu enchi o saco do Aldir? Falava assim, cara, como que eu vou fazer isso? Como que é isso? Como que é isso? Como que você consegue lidar com esse tipo de situação, né? Porque entram alunos muito heterogêneos, muito diferentes. Até você conseguir nivelar todo mundo e entender todo mundo o que ele busca, né? Isso é a parte mais difícil quando você está coordenando uma pós-graduação, uma especialização. Porque, sim, você coordenar uma atualização, não é desmerecendo, mas são muito menos responsabilidades, né? Do que você tá ali numa especialização, você é um programa de pós-graduação, é um programa de formação básica e avançada, que envolve implante, pele e prótese, pelo menos. Eu estava dentro de uma escola que há muitos anos sempre teve um know-how de ortodontia, né? Que é a Ortodontic, hoje IOI, né? Lá em Niterói. E ninguém estava acostumado àquela mudança dentro da escola. E a gente foi fazendo trabalho, e ao mesmo tempo tendo essa parte de precisar nivelar alunos. Vamos nós, relacionado ao tipo de aluno que nós temos, né? Eu não sei se, de repente, a sua geração, assim, não me entenda mal mesmo, né? Mas é uma geração que quer as coisas muito mais rápidas. Exatamente. Pra ontem. Assim, ó, pá! Pra ontem. Então, tipo, quer assistir um vídeo de 3 minutos e quer fazer um implante. Não tem a paciência de, cara, vamos fazer o hands-on, vamos entender biologia, vamos ter uma aula básica de periodontia pra eu te colocar em clínica. Que é tudo muito pra ontem. Isso me deixa hoje num tremendo conflito. Porque não adianta a gente pegar e apontar, muito fácil, né? Assim, apontar, o cara não sabe anestesiar. Cara, eu no primeiro dia de aula eu falo assim, quem é que não sabe anestesiar, quem está há muitos anos sem anestesiar? Porque vem muitos alunos que são ortodontistas. Sim. Estão há muitos anos fazendo ortodontia na clínica diária deles, os caras não anestesiam mais. Perde a mão, mano. De verdade. E eu falo, fica tranquilo, obrigado pela sua sinceridade. Aí quando o primeiro levanta, aí começa outros levantarem. Só precisa só do primeiro levantar para os outros levantarem. Faltou alguém pago ali. É sempre assim. Então, até você conseguir ajustar tudo isso. Mas eu tenho hoje, né, desde alunos que o cara me sufoca de pergunta e é o que ainda me faz dar aquele gás, assim... Cara, vale a pena. Aí tu manda pro cara, toma um artigo, toma outro artigo. Aí o cara, no módulo seguinte, o cara vem trazer pergunta do artigo. Eu falo, tá bom, beleza, tu estudou, fez o dever de casa, tá certo. Só que ao mesmo tempo, acabam tendo alunos que, não sei, cara, mas aí eu não posso falar para vocês que são alunos, que é questão de aluno, é questão de pessoas. A minha dificuldade hoje está sendo com pessoas. Sabe? Então, assim, porque já vem com uma forma negativa para o negócio, uma forma de apontar, uma forma de criticar. E, cara, eles às vezes não sabem que, assim, eu hoje tenho um moleque de 1 ano e meio, né? 1 ano e 3 meses. Depois que ele dorme é que eu vou sentar no computador para mexer em aula.
Então, assim, se é difícil pro cara estudar, para mim também é difícil montar um material para apresentar para ele para uma aula. Eu quero dar uma aula legal pro cara, eu quero dar uma aula com embasamento científico, quero mostrar para ele que existem artigos que estão ultrapassados na literatura e artigos novos. Eu quero mostrar para ele, cara, o que é uma revisão sistemática. O cara não tem a menor noção do que seja isso, o quanto trabalho que dá para montar tudo isso. Eu só peço uma coisa, o curso, geralmente hoje, que são os cursos modulares, que é um outro assunto que eu acho que a gente vai acabar abordando aqui, né? As especializações modulares, vem para facilitar a vida do cirurgião dentista, vem para facilitar o consultório realmente, né? Você se programa, fecha a agenda aqueles 3 dias, né? E vai para a especialização, né? Só que o curso não acontece só nesses 3 dias, mano. O curso acontece o mês inteiro. Se você dá uma aula que é uma aula pesada de componente protético, o cara nunca ouviu falar de componente protético na vida, e ele não der um mínimo de estudada, buscar alguma coisa, ou te perturbar no zap durante o mês sobre algum tipo de dúvida, cara, vai chegar mês que vem, o cara não entrou nada na cabeça. E aí entra na clínica, passou batida, aí o cara quer... Eram as coisas que não tinha muita paciência. Aí chegar no meio da clínica, um negócio que você... Eu falo, mano, eu já te expliquei. Aí fala assim, pô, mas você tem que explicar de novo. Eu falei, tá, eu te explico de novo, mas você tem que estudar. Não, entendeu, cara? E geralmente isso acontece muito. Eu tenho até um fato engraçado, quando o Oswaldo Neto estiver aqui, eu vou tocar nesse assunto. Teve uma aluna nossa, já há muitos anos atrás, que teve aula, tal, e lá no IFE a gente fazia assim, a gente tinha... eu não lembro quanto tempo, mas eram, acho que 2 meses de aula e depois já era clínica direto. Então, assim, era muito curso de atualização. Claro. Assim, era muita informação. Mas ok, mas aí foi o que você falou. Se a pessoa tivesse interesse, aí chega lá no meio da clínica, fizeram uma moldagem lá, vem a paciente para mim. Ela olhou para minha cara e falou assim, professor, qual é o cunhão que eu vou botar? Aí eu olhei para a cara dela assim, veio aqui, né? Aí assim, falei assim, não vou falar. Fez bem. Aí eu chamei assim, pergunta pro professor Oswaldo. Aí fui lá pro Oswaldo e perguntou a mesma coisa. Aí o Oswaldo, que é um cara mais polido, né, foi lá, orientou ela e tal, mas aí, assim que ele acabou de falar com ela, ele veio acima de mim, imaginando muito, porque foi engraçado. Então, assim, hoje em dia, é isso que vai entrar numa pergunta que eu vou te fazer. O jovem, ele não tem muita paciência para esperar as coisas acontecerem, eles querem a coisa assim. Só que, assim, não é assim que a coisa funciona, não só com a implantodontia, e com todas as outras especialidades odontológicas. A pessoa acha, vamos supor, assim, é uma percepção muito legal que eu falo para esse cara aqui. Eu, há 20 anos atrás, eu não sabia 1/10 do que eu sei hoje. Perfeito. Eu não tinha feito nada do que eu fiz até hoje. Então, Quando você foi fazer implante, você sabia que era um componente protético? Sabia que era? Não, sabia nem nada. que era nada, cara. Olha, eu vou te falar. É óbvio. Eu quando comecei a ter acesso à implantodontia, o meu foi mais por causa da prótese dentária, né? Que veio primeiro na minha vida e tal. E aí eu comecei a ver que começou a vir muito caso dessas coisas com implante. E eu sempre operei bem, porque eu fiz traumatologia antes e tal. E eu era um cara bem cirúrgico, eu já fazia cirurgia oral menor no consultório. Então, assim, aquele mundo ali, quando abriu para mim, foi o que você falou. Eu nunca tive aquela coisa da cirurgia bucomaxilofacial, mas eu gostava ali de estar com aquela coisa cirúrgica. Então, a implantodontia, quando me foi apresentada, foi muito interessante, porque eu vi uma possibilidade de eu ser um cara ambulatorialmente, resolver alguns casos e tal. Então, assim, fala para essa garotada nova, assim, existe uma curva de aprendizado, tudo tem seu tempo, atropelar às vezes... Cara, realmente assim, perdão assim te cortando, né, mas atropelar etapas, cara. Isso aí. Cara, atropelar etapas eu acho que vai fazer muita falta lá na frente, né? A curva de aprendizado realmente é algo que a gente precisa respeitar, a gente precisa ir devagarinho, né? E dentro do seu passo a passo. Mas eu volto assim a bater na tecla, o Marco, assim, que a questão, cara, hoje eu vejo que não é geração, não é jovem. O jovem, engraçado que assim, às vezes eu tenho uma facilidade maior com o jovem. Porque o jovem, se ele está muito afoito, aí você fala, calma, espera um pouquinho. Quando é uma pessoa com um pouco mais de idade, já tem uns 10 anos de odontologia, e começa a querer atropelar,
aí é que está o meu problema. Por quê? Eu tento falar para essa pessoa ter calma e ela não consegue ter essa calma. É incrível. É incrível que esse profissional é o cara que deveria ter mais calma. Já está há algum tempo fazendo odontologia. Há uns anos atrás, para você fazer especialização, você não podia sair da faculdade e fazer direto especialização. Você primeiro tinha que ficar um tempo fazendo odontologia clínica geral. Você tinha que ter 2 anos de formado, 3 anos de formado. Era pré-requisito para você fazer especialização. Houve uma mudança muito grande, né, nesse tipo de formatação, né, dos cursos de pós-graduação. Mudança tão grande, cara. Mudança tão grande. Assim, eu fui dar uma aula pela outra empresa, né, lá em Macapá. Né, cheguei lá no instituto, né, Instituto de Pós-Graduação. Cheguei lá para dar aula, não sei o quê. E conversando com o colega lá, né, o dono do instituto, trocando uma ideia. Eu falei, como é que vocês... Aí eu perguntei para ele sobre chancela. Não, como é que vocês funcionam aqui? Ah, não, a gente tem um acordo com a faculdade tal, com o professor tal. Ele cobra tanto por mês da gente. Cara, é inacreditável. Ele tem as aulas teóricas gravadas. A gente vai passando aqui para os alunos as aulas teóricas desse professor X aqui gravadas. A gente vai discutindo isso. É o conteúdo. E no final do curso, esse professor tem um grupo de professores vinculados à faculdade tal, eles é que chancelam o nosso curso. Eu falei, bicho, não é possível. Eu fiquei exatamente com essa cara. Então, mas eu acredito que isso possa teve uma hora que eu acontecer. perguntei assim, cara, será que eu que estou errado? Será que esse cara que realmente despertou para um novo público? Só que eu não consigo enxergar o ensino, cara, de uma outra, na nossa área, de uma outra forma. Não é desmerecendo qualquer outra área, mas a nossa área é uma área extremamente prática. É uma área que precisa da inter-relação. O professor mostrar o detalhe para o aluno. Você, quando acaba de dar um hands-on, cara, é altamente esclarecedor para o aluno. O cara nunca viu tantas pecinhas na mão dele e ele começa a ver. Mas eu volto a falar, não adianta ele ver, não adianta ter o hands-on e o camarada não estudar para o próximo módulo. Até no começo da faculdade. Comecei a clínica agora. Irmão, a mente já abriu de uma forma muito grande. Muita coisa. E tudo vai mudando, né? Então, aí eu falo também assim, muitos colegas fazem endo. Eu pergunto assim, você faz hoje endodontia como você fazia quando você se formou? Eu aprendi endodontia crown down, fazer o preparo cônico do conduto, assim que eu aprendi na faculdade, ir limpando por etapas, né, por terços do canal, mas eu nem sei se eu te perguntar assim como que hoje é feito dessa parte, né? Se as técnicas evoluíram, hoje temos a endodontia rotatória, oscilatória, localizadora, tudo vai evoluindo. O cara hoje faz um canal de molar, sei lá, 40 minutos, né? É algo realmente rápido para algo tão complexo. E o cara que faz canal, mano, é o cara que faz tudo no escuro. Né? Obviamente tem microscopia hoje, ampliação, né? Magnificação, né? Mas o cara é tato. É tato. O cara sente realmente. A nossa profissão, cara, a nossa especialidade, a nossa área é uma área que realmente é direcionada, cara, para a prática diária, não tem jeito. E eu vejo que, às vezes, a pressa, né? Pular etapas, queimar etapas, depois ele vai sentir lá na frente. Porque um curso de 28 meses, um curso de 24 meses, mano, faz assim, ó, pá, acaba rápido. Depois você tá naquele quadradinho ali chamado consultório, que você tem que resolver tudo. Eu brinco assim com vocês, não é possível, cara, vocês pagam um curso. Vocês deixam de ganhar dinheiro no consultório, vocês pagam um curso, vocês estão aqui e vocês faltam. Vocês só tem que vir no dia. 3 dias no mês. 3 dias no mês, cara. Loucura. Isso que realmente, assim, como a gente estava conversando, tem trazido um certo desânimo, né? Uma certa preocupação com o ensino. Eu tenho uma grande preocupação na área de ensino, de como que realmente vai haver essa formação desse aluno. Porque amanhã depois esse aluno vai sair lá do curso. Você fez curso aonde? Você fez curso aonde? E só fazendo cagada na boca dos outros. Entendeu? Então, assim, cara, a gente pensa realmente de uma forma... Hoje, dentro da formatação, eu bato isso muito com os professores. Cara, não abrimos mão, cara. A gente não abre mão. Se não for dessa forma, eu prefiro não estar. Sim. Né? Eu tive já algumas reuniões diretamente lá dentro da instituição
E a minha opinião vai ser sempre é essa e vai continuar sendo a mesma. E vai continuar sendo a mesma. Podemos trazer outras coisas? Podemos fazer uma plataforma de aulas online, aula de anestesiologia, aula de farmacologia, aula de anatomia, né, de questões básicas para o clínico. Acho que é super válido. Mas eu não tenho como fazer uma aula online e eu não tenho o acesso direto ao aluno de uma dúvida que possa vir a surgir naquela hora. E manter essa aula gravada numa plataforma, um Netflix da odontologia. Mas de repente eu estou errado também. Não tem essa, assim. Trazendo para implantodontia, uma coisa simples para as pessoas entenderem. Como é que você vai ter uma aula teórica de bicorticalização, se você não sente o que você está fazendo? Então, assim, tem jeito, tem coisas cara. que não tem jeito, que assim, que por mais que você queira fazer, você não vai conseguir. Nessa linha da juventude e tal, como é que você está vendo essa questão da implantodontia digital, né? Assim, eu vejo hoje em dia que a tecnologia está aí para facilitar, né, o caminho de todo mundo. Eu ainda acho, né? Porque eu, Paulinho, vou te ser sincero, eu sou chão de fábrica hoje em dia. Né? Eu terceirizo procedimentos cirúrgicos em clínicas e consultórios. Claro. Então, assim, só que eu atendo o cara lá numa clínica top na Barra da Tijuca, como eu atendo o cara lá em Austin. Tudo bem, tá entendeu? tudo certo, cara. E tá tudo bem. Eu também rodo pra caramba. Então, tipo assim, mas o que eu tô querendo falar é o seguinte, a questão da implantodontia digital, para o pessoal que tem recurso, eu acho que é uma coisa mais palpável. Para algumas outras clínicas que não têm muito acesso, isso aí eu acho que ainda é um caminhar. Vou te e dar... na minha ótica, eu acho que ainda vai demorar. Fala o que tu acha disso aí. Eu vou te dar o meu exemplo, né, cara? Assim, primeira frase para trazer para você, vai ser realmente um caminho sem volta. Acho que realmente vai ser um caminho sem volta. Mas, aí agora eu coloco a minha e a sua geração. Eu moldo muito mais rápido um paciente de um implante unitário da forma analógica do que eu fazendo escaneamento. Comprei meu scanner no CIOSP de 2023. Acho que eu não usei 15% dos recursos que o scanner pode me render. Eu falo com o Gabriel, né, que é o dentista que trabalha comigo, é o meu fiel escudeiro, o meu fiel assistente, que está comigo, tipo assim, hoje eu falo assim, o Gabriel está comigo desde quando ele estava no 4º período da faculdade. Eu tinha tomado uma decisão que eu não ia ter mais ninguém trabalhando comigo, é só eu trabalhar, né, dentro do meu consultório. O pai dele, um grande amigo meu, protético, faleceu na pandemia, o Sérgio, veio pedir para mim, deixa o garoto lá, não sei o quê. Eu falei, tá, tudo bem, Sérgio. Enfim, o moleque foi lá, se mostrou ao que veio realmente, e assim, hoje tô sem, assim, às vezes não podendo estar no consultório, eu tô muito tranquilo com o garoto lá atendendo a parte de prótese e reabilitação. Aí eu brinco com ele o seguinte, eu comprei um brinquedo de 89 mil reais, que ele brinca mais do que eu. Mas é costume, né, cara? Então, chega um paciente para fazer um implante, uma reabertura do implante unitário, eu já faço a reabertura do implante, tento já fazer um provisório imediato para o paciente, tirar o paciente daquela situação de um provisório adesivo, né, incomodando, ficar caindo toda hora, enchendo o saco no nosso consultório, e já faço um provisório imediato para o paciente. Na próxima consulta, esse paciente já tem um perfil de emergência já condicionado, é só você fazer a personalização do traje e fazer a moldagem. Já vem direto. E é rápido. Até você pegar, ligar o scanner, abrir computador, esse negócio todo. Nisso tudo, eu já estou no próximo paciente. Só que aí, agora eu falo para ti, é uma culpa da nossa geração. Sim. Eu não sei se, de repente, assim, ele briga comigo, fala, pô, a gente tem que escanear mais. Eu falo, mano, faz você, cara. Faz você, deixa, porque assim, não tem jeito, vai ter paciente no meu consultório, dentro da minha clínica, que eu ainda tenho que atender, ainda não tem, mesmo o garoto mostrando tudo isso, tem que ir lá, dar a atenção, fazer o atendimento, né? Mesmo na parte de prótese, que eu acho que hoje eu faço infinitamente menos do que eu fazia, né? Realmente hoje acabo que, sei lá, eu faço 30% da prótese, 20% da prótese da minha clínica, né? Hoje o garoto realmente toca muito bem, com excelência, fez especialização de prótese, fez especialização de dentística, e eu confio plenamente no desempenho dele. Mas eu não uso o scanner. Eu tenho um scanner, tenho um computador, tenho impressora e não uso.
E aí? A gente tem que se adequar também a eu fico isso, pensando entendeu? nisso. Eu sou um cara também muito reticente, é isso que eu tô falando. Eu acabo também que eu sou. muito conservador. Eu também sou. Ele é assim, sem maxilar. Cara, assim... O próprio Léo Davi, ele não falou pra gente também que ele prefere moldar do que usar o então, scanner. mas, tipo assim, Cara, é impressionante, já mas- acabou, mas, faz assim, ó, pum. mas isso é uma coisa que está mudando assim. Eu vejo assim dessa forma. Como eu hoje em dia eu presto serviço, vai chegar uma hora Que não vai ter jeito. que vai chegar e o cliente já vai ter essa informação. É outra coisa, cirurgia guiada. Né? Está dentro dessa área de tecnologia e tal. Fala um pouco disso aí. O que você acha? Você acha que também vai ser outra, uma coisa... cara, é assim, não é uma realidade para chegar, é uma realidade que já chegou. Agora a gente já está pensando na cirurgia de zigoma guiada. É uma outra história. É algo muito, muito mais além. Acho que a cirurgia guiada está mais do que consolidada na implantodontia. Realmente, cirurgia. Muitas pessoas falam, cirurgia sem corte. Aí o cara não faz nada guiado. Ele vai lá, faz um punch, né, sem guia, sem nada, não dá o ponto, faz o implante e diz que fez cirurgia guiada porque não deu ponto no paciente. Mas mano. Mas é verdade. O grande lance é o seguinte, o Marco. Você tem uma única chance. De colocar o seu implante na posição tridimensional adequada. É na hora da cirurgia. E tem uma outra máxima. Implante mal posicionado é o que o osso integra. Você não tem a dúvida disso, cara. Então você teve a oportunidade de fazer a cirurgia no paciente, você teve a oportunidade de colocar o seu implante, de planejar previamente a cirurgia, porque a gente faz cirurgia eletiva. A cirurgia não é só cirurgia de emergência. As cirurgias são cirurgias eletivas. Se você planejar a cirurgia, fazer um guia para a sua cirurgia, cara, coisa básica. E colocar o tal do implante na posição adequada. Foi uma aula que eu dei há muitos anos, eu dava toda vez no curso, quando eu fazia. Eu não gostava muito de ficar dando palestra assim, mas assim, o que me chamava era posicionamento dimensional do implante. Foi o que eu sempre falei e tipo assim, e é uma coisa que eu também acho que é muita prática também, sabe, cara? Assim, Eu concordo com você, assim como eu, você também deve fazer cirurgia sem guia, toca no dia a dia seu implante unitário, mas, cara, uma coisa é aquilo, né? Você tá fazendo implante há 15, 20 anos, né? E você tá começando. Só que você criar os hábitos, né, adequados... eu tô rindo aqui. Não era tu que colocava no Instagram implante 10 minutos? Eu colocava. Tu, não era? Exatamente, eu Botava. colocava. E eu filmava e colocava implante 10 minutos, cara. E era engraçado que as pessoas falavam assim, pô, mas que isso? Como é que... E faz em 10 minutos. é mentira. Não é. Mas você me disse isso. Não é, cara. Se você fazer. Eu falo assim, a gente conversa com o aluno e fala assim, cara, eu tenho certeza que ao final do curso você vai fazer um implante unido. O primeiro implante no seu consultório vai demorar uma manhã inteira. Cara, é uma sumidade, é um evento no seu consultório. Né? Assim, realmente. O meu primeiro implante, cara, no consultório, eu peguei o implante da Cinti, vinha com uma bula dentro. Sim. Eu fui lá ler a bula. Pra ver se realmente eu tava fazendo, iria começar a cirurgia. É uma bula, cara. E assim, eu achei uma dessas bulas guardadas, eu guardo. É que nem as coisas vão acontecendo, você vai guardando. Então, por exemplo, achei lá um parafuso de garbacho, eu guardei. Achei lá um implante lá de Tarna, eu guardei. Vai aparecendo, a gente guarda. Eu Assim. tenho foto, eu jogo fora, mas eu tenho foto. Não jogo fora, eu guardo, cara. Eu guardo, tem uma gavetinha lá no consultório que é imexível, né? É a minha gaveta que ninguém pode mexer, porque é a minha baguncinha organizada. É um museuzinho, né? Então, outro dia a gente removeu de uma paciente lá um implante justa ósseo, né? Pra fazer um implante zigomático. Cara, a gente não conseguiu remover o implante inteiro, mas eu guardei pedacinho do implante da paciente. É porque é ruim tirar, né? É ruim demais de tirar, é lenha pra tirar. E é uma cirurgia que tipo assim... Cansa, entendeu? Só que eram 2 cirurgias, além da remoção tem que fazer do implante, a gente ainda foi para fazer o zigomático, né? E você realmente começa a ver que se o profissional seguir o passo a passo, realmente a cirurgia de implante, ela passa a ser uma cirurgia rápida, né? Você fala assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não comecei a fazer implante antes? Pra galera né? que tá se formando agora, fazer ela guiada é o... Cara, é o máximo. Mas, só que fazer ela guiada, assim, para ter o entendimento, né? Existe
um aperfeiçoamento e um entendimento, né? E aumenta-se um custo. E tem um preparo. E um preparo para para isso. E existe um kit específico para isso. Você não consegue fazer uma cirurgia guiada com qualquer kit. Você tem que utilizar um kit de cirurgia guiada específico daquele sistema de implante que você utiliza. Então, se hoje você tem, vamos lá, você nem precisa ter o scanner no consultório, isso aí até é besteira. Sim. Mas se hoje o paciente faz a tomografia na clínica de raio-x, o paciente escaneia na clínica de raio-x, a clínica de raio-x vai te mandar o planejamento e o guia de acordo com o sistema que você utilize. Você realmente só faz a cirurgia. Só que isso pode ser, cara, um grande vilão, porque quem está fazendo o seu planejamento passa a ser um radiologista. Não é então, você. Dentro do curso de especialização, a grande maioria dos alunos fala assim, quem aqui já sabe interpretar um exame de tomografia? Não sabe. Aí a gente parte para o software, que é o Dental Slice, que a gente utiliza. Eu também. O cara toma surra. Só que eu preciso fazer com que esse cara, que esse aluno, ele entenda do software, porque ele precisa planejar. Ele não pode aceitar, né, receber um planejamento da clínica de radiologia somente por aceitar, né? Mas, cara, é um grande facilitador no dia a dia, realmente, fazer a cirurgia guiada, você não tem dúvida. Mas você vai gerar um aumento de custo em uma cirurgia de, sei lá, mais uns R$400, acho que é alguma coisa nesse sentido, que é o custo de uma guia, essa questão toda. É um gasto então, legal. você pode fazer uma cirurgia, por exemplo, proteticamente guiada. Você pode moldar o seu paciente, você insera com o dente de estoque, vacuum press, plaquinha de acetato, e você mesmo faz seu guia cirúrgico, né? Então, treinar e ter esse entendimento, né, eu acho que realmente passa a ser o principal. Mas a cirurgia guiada, né, como um todo, realmente, ela já é uma realidade, já há alguns anos, né, as cirurgias guiadas. Eu tô falando assim. Há um aperfeiçoamento, Marco. Acho que hoje, por exemplo, os guias para a cirurgia guiada, há um aperfeiçoamento. Se você parar, por exemplo, vamos lá, uma cirurgia guiada de um protocolo inferior. Se é um protocolo, é um passo a passo a ser seguido, né? Então, como que você ia fazer uma cirurgia guiada de um protocolo se você tinha que fazer uma osteotomia? Você perdia referência. Hoje houve um entendimento, houve uma mudança no guia e já tem o guia para a osteotomia e o guia que vai encaixar com um imãzinho depois para você instalar os seus implantes. Depois da osteotomia é feita. Cara, muito bacana. Funciona muito bem, né? Então, esse aperfeiçoamento, esse entendimento da tecnologia, aí é que eu acho que a gente não pode ficar tão reticente, né? Tão travado, porque passa a ser realidade, legal, assim, né? Eu vejo assim, uma dificuldade às vezes dessas clínicas assim que atendem um público C, D, assim, levar um custo a mais para você fazer esse tipo de cirurgia, que eu acho que ainda vai levar um tempo para isso acontecer. E é um tempo que eu sei que pode acontecer, porque antigamente lá, quando a gente começou, o tratamento de implante era uma coisa que todo mundo achava que era uma coisa inviável. Tanto que eu, na época, meu falecido pai, falou assim, meu pai não era dentista, né? Meu pai falou assim, tu tá fazendo esse negócio aí para quê? Só com esse nego duro aqui da Vila da Penha, tu vai fazer isso em quê? Mas assim, era uma realidade porque era uma coisa que era mais cara, né? Que não era, sim, claro. Que não era qualquer um que tinha acesso. Verdade. Então assim, eu trago essa discussão aqui, porque eu acho que assim, até chegar que vire uma rotina, como se fosse uma rotina em todos os níveis, eu acho que ainda vai demorar um pouco. É que a rotina, o Marco, eu vejo que assim, é o profissional que imprime dentro do seu o fluxo. Vamos mudar assim. Acho que o fluxo que você vai direcionar dentro do seu consultório, realmente você que escolhe. Eu acho que você pode trabalhar com público C e D, cara, e tá tudo bem. Você pode trabalhar com público A e B, cara, e tá tudo bem também. Sim. Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu fico um pouco assim de pensar, né, em pensar no que falar, mas realmente o lucro, a lucratividade, né, para o profissional é bacana, é ok. Sim. Né? Se ele torna isso uma rotina e ele encontra ferramentas, mecanismos de diminuir os custos, ele pode fazer a sua aplicabilidade para qualquer tipo de público, né? Só não faça o errado. Sim. Só não faça realmente aquilo que
não vai dar certo. Eu vejo muito aluno hoje meu que trabalha em clínicas populares, falando que o outro implantodontista que trabalhava lá deixou uma opção de pepino para mim, para lá. Eu falo, bicho, você escolhe. É isso aí. Você escolhe o que você quer fazer. Se você vai pegar e vai aceitar, que depois você vai ter que reabilitar esse paciente. Se você vai aceitar isso ou não. Sim. Volto a te falar. Mercado de trabalho, tá tudo bem, cara. Não tem problema nenhum. O tipo de público que você trabalhar, mas você tem que trabalhar da melhor forma possível, né? Eu tenho entendimento, Paulo, assim, e isso é legal, assim, para tu trocar isso contigo, porque, assim, tu é um cara que é formador de opinião. Hoje, a minha prática clínica e cirúrgica é 80% retrabalho. Então, se uma vez eu escutei até um cara falar isso, fala assim, tu tá doido para nego formar uma porção de cara ruim, que tu depois tu vai ganhar dinheiro. É uma verdade, entendeu? cara, é uma verdade. Mas, tipo assim, hoje eu vejo, assim, que são coisas assim. Outro dia eu tirei um implante do seio e você olha no raio-x, não tinha 5 milímetros. Botaram um implante de 13 dentro do seio. Aí você vê que é uma pessoa que não tem noção nenhuma do que estava fazendo, cara. Entendeu? Então, assim, se fosse, de repente, um implantezinho de 7, deu uma 7, forçada de barra ali e cara. tal, beleza. Mas, tipo assim, não, é coisa esdrúxula. Exatamente. Quem nunca, né? Tipo assim, e tá tudo ok, sim, vai ok. ficar bem, vai se integrar bacana, e, cara. E isso é bom as pessoas terem essa noção que ninguém é o perfeitão, ninguém é o Não, bonzão, cara. todo mundo, assim, tem lá, às vezes não vai dar certo. Só que, assim, qual é a diferença do bom profissional e do mal? Eu queria que tu falasse sobre isso. É o cara que ele sabe sair da intercorrência. Eu acho que a assim, diferença é essa. A grande questão é que vai diferenciar 2 pontos. Eu digo o seguinte, o que diferencia o clínico do especialista. Primeiro chama-se campo operatório. Então, o cara que é cirurgião, o cara que opera, ele tem que saber abrir um retalho, tem que descolar, tem que visualizar. E a segunda é realmente, cara, resolver intercorrências. Eu sou um cara de resolução de intercorrência. Eu também. Eu costumo brincar lá, brincar não, é uma brincadeira falando sério, que eu não aceito lá no curso, né, lá na especialização, paciente que fez implante em outro lugar. Tem que estar muito redondo, bicho. Tem que estar muito redondo o caso, porque a partir do momento que você assume esse paciente, é tudo seu, cara, é tudo contigo. Vai ter que dar teu jeito. Você vai ter que dar teu jeito. Às vezes a gente fica com pena do paciente que vê que o paciente está rodando, cara. Outro dia apareceu uma paciente que fez os implantes do Paquistão num curso na Argentina. E ela chegou lá com todas as etiquetas do implante. Não, você pode reabilitar, que eu sei que o implante... Eu falei, não, senhora. A senhora não tem, aqui no curso a gente não faz, não reabilita realmente os implantes. Se a senhora topar, a senhora pode fazer um exame mais amplo, né? A gente pode pensar em remover esses implantes e fazer o outro trabalho, porque eu não vou conseguir reabilitar esses implantes da mesma forma como um profissional está acostumado a utilizar esses implantes, poderia reabilitar. Ah, mas eu não vou ter como ir na Argentina. Eu falei, não, a senhora vai ter que ir lá na Argentina. Ou ver com o colega lá que fez para ele te indicar algum profissional que trabalhe com o sistema, que possa lhe dar assistência, né? Então, eu não consigo resolver tudo, né? Mas, parafuso fraturado, implante para o seio, implante fraturado, né? Componente fraturado dentro do implante. Eu também, assim, pega Sim, muita coisa que... é o que vai às vezes não acontecer, tem cara. fazer, Não tem o que fazer, assim, cara. Você não faz milagre. Não tem o que Você vai a gente e recomeça resolver. o trabalho, Vai ter vambora. que recomeçar o E aí trabalho. você vai e refaz. É assim... Dá pena do paciente, né, cara? Ó, Às vezes sim, né? Às vezes sim, verdade. nosso tempo está acabando. Vamos falar de outra coisa assim que é importante também, que eu queria saber a tua opinião. Hoje em dia, acho que a maior dificuldade assim, que eu vejo na área da implantologia, não é a dificuldade, mas assim... que eu vejo assim que é mais difícil solução, que você não tem muito para onde correr, é a questão da região posterior da mandíbula, né? Tipo assim, sei que tem muita gente aí que está agora dando aula de ROG, né, e tal, aquela coisa toda. Lá no IFE a gente chegou a desenvolver muita coisa sobre isso, com sucessos, insucessos, o que eu chamo de sucesso parcial, mas assim, a gente fez alguma coisa, mas assim, em questão de técnica, uma coisa minha, tá? Eu não consigo ver, é lógico, existem casos e casos, mas assim, o que eu vi, o que eu fiz, eu fazendo e tal, não é a mesma previsibilidade que eu tenho com a coisa da derivação de seio maxilar. Como é que você vê essa questão da ROG aí? Eu tenho caso até
lá do IF, lá que a gente fez alguns também, eu e o Oswaldo, de lateralização de nervo alveolar. Tipo assim, a gente resolvia o caso, né? Dentro das limitações das técnicas e tal. Mas assim, o que você vê dessa questão da ROG? Eu também, aquele negócio, né, cara? Eu tô fora, assim, da área acadêmica já comprar 3 anos, assim, não sei o que está rolando, se chegou alguma coisa nova, se tem dá alguma coisa aí, área posterior da mandíbula. O que a gente pode pensar, né? Assim, primeiro é o entendimento de anatomia da região posterior de mandíbula, né? A anatomia e a questão da densidade óssea, né? Esse é o ponto principal a partir para uma reabilitação, né? Então, você vai parar para pensar que a distância da crista óssea à parede, a cortical superior do alveolar inferior, é o que eu tenho para trabalhar, né? Então, você vai pensar de uma certa maneira na utilização hoje, eu vejo com muito bons olhos a utilização de implantes curtos. Eu acho, cara, que funciona muito bem. Resolvo bem também. Porém, implante curto, conexão interna. Não utilizar implante curto com conexão externa, hexágono externo. Eu acho que isso é algo a se pensar. Em relação à avaliação do paciente, vamos lá, primeira questão. Você não vai fazer uma lateralização, pelo menos o que eu penso, né? Uma lateralização do alveolar inferior, uma senhorinha de 80 anos. Sim. Né? Então, o paciente tem que topar e entender, né, justamente as possíveis intercorrências, né, e os possíveis desafios da técnica. Porque, mano, é uma parestesia que não volta. Sim. O paciente vai ficar com o lábio dormente durante muito tempo. Isso vai incomodar ele, de certa forma, utilizando a técnica da lateralização. Assim, você oferece, mas geralmente... Geralmente foge. Hoje, acho que realmente é o grande pulo, é o grande salto ainda da implantodontia, né? Acho que existem algumas áreas, né? Então, assim, desenvolvimento de biomateriais, né? Tratamento de superfície de implante, macrogeometria de implante e tamanhos de implante. Tanto tamanho de implante curto como implante estreito. Acho que isso ainda é o grande crescimento, né, que a implantodontia tem. Nós podemos pensar que existe uma empresa que você, a partir do exame de tomografia, né, e da reconstrução, ela já vai te dar um bloco ósseo sintético impresso para você apenas fixar para fazer um ganho de altura. Aí o cara fala, bom, isso é fantástico. Só que o cara vai lá, o paciente fez a tomografia, mandou para a empresa te mandou o bloco. Só que se você não tem noções de técnica cirúrgica, relaxamento de periósteo, você conseguir soltar a musculatura da região lingual, para você a grande dificuldade da técnica do ROG é isso. Para você ter um recobrimento adequado, você não ter decência de estrutura e esse enxerto ficar a longo prazo, utilização de uma membrana adequada, uma barreira adequada, são os princípios de regeneração óssea guiada. Marco, nada mudou. Nada mudou. Princípio básico de regeneração óssea guiada. Vai mudar uma coisa ou outra, novos biomateriais, né? Novos tipos de matrizes sintéticas. Acho que tem coisa para algumas coisas ainda para acontecerem para gente de melhor. Mas eu aprendi algo que eu faço até hoje. Entendeu? Utilização de... Coloca o implantezinho um pouquinho para fora, faz descorticalização, coloca o biomaterial meio a meio com autógeno, vem com uma membrana, relaxamento de periósteo e sutura. E vem funcionando também. Acho que isso, para mim, é o que vem funcionando, né? Da mesma forma, é para cada um, né? Mas eu acho que realmente a impressão de blocos ósseos sintéticos, né? Você tem empresas hoje que te fornecem já de acordo com o defeito ósseo apresentado. Isso eu vejo como o grande diferencial para as reabilitações na região posterior da mandíbula. Legal. Paulinho, faz o seguinte, a gente está chegando no final aqui. Queria que tu desse um recado assim, primeiro para o pessoal que está começando na especialidade, se o pessoal mais novo, você falou também assim, que existe também alunos que às vezes com uma caminhada também querem enveredar pela especialização, pela área. Assim, queria que você desse o que você assim diria para esses caras assim, o que a implantodontia assim pode trazer, porque eu vejo assim com muita tristeza hoje assim,
o boom da implantodontia hoje se dá baseado em ticket médio de tratamento. Sim. Então, o que é isso? Tipo assim, hoje, eu acredito que seja a especialidade que mais remunera, né, assim, junto com a ROF, que remunera o profissional. Então, assim, infelizmente, né, a garotada vai vendo para onde que está indo o vento e começa a ir para lá. Então, assim, para a gente terminar, assim, queria que você trouxesse essa ideia, assim, com a tua experiência dentro da implantodontia, assim, o que você criou, né? Porque eu falo de novo, né? Você como professor, você é um formador de opinião, um formador de profissionais, né, cara? Você está ali formando pessoas e eu, tipo assim, eu fico muito feliz, assim, às vezes quando eu vejo um cara que foi meu aluno e o cara hoje é pós-doc, sei lá o quê, tu fala eu tenho assim, uma felicidade danada com isso também, cara. E aí você vê assim, o cara assim, pô, meu irmão, valeu a pena eu ter mostrado isso pro cara e isso abriu a mente do cara. O que você fala para essa garotada que quer se enveredar na implantodontia? Assim, pode ser uma coisa para incentivar ou para desestimular, seja o que for. O que você acha? Porque às vezes dá uma estimulada e dá uma segurada no cara, né? Fala assim, meu irmão, você tá pensando que birimbau é gaita, mas não é. A nossa grande questão, o Marco, Gabriel, é o seguinte, né? Eu vou continuar sendo, né, cara, um profundo estimulador, né, da odontologia. Esse é ponto. Se alguém perguntar qual profissão, qual você escolheria, eu escolheria de novo odontologia. Eu sou realmente apaixonado pela odontologia, apaixonado pela implantodontia. Eu acho que em muito pouco tempo, né, só fazer um pequeno parênteses, essa especialidade será perio-implantodontia. Acho que vai haver uma fusão realmente por questões de conceitos básicos, de uma sempre complementando a outra especialidade, né? Mas a implantodontia me deu tudo que eu conquistei também até hoje, né? Não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas nunca me vi como professor, né? Acho que eu nunca pensei, hoje assim, ser um formador de opinião, não é apenas um rótulo, um título, mas, cara, eu sou dentista como todo mundo, né? Sento lá o bumbum lá no mocho toda segunda-feira, né? Às vezes a gente aperta lá o arzinho e sai água junto tem que ligar pro técnico do compressor, o meu ar-condicionado do consultório quebra, e acontece com todo mundo, né? Mas eu sou um profundo estimulador da especialidade. Eu acho que realmente é uma especialidade que faz uma diferença danada. Eu acho que é uma especialidade que muda a vida, né? Realmente transforma sorrisos, né? Realiza sonhos de pacientes, né? Só que a gente não pode deixar de lado algo que lá atrás, né, foi visionado pelo professor Branemark. Isso toda aula que eu inicio de todo curso de especialização, eu falo pro aluno o seguinte: um cara lá atrás pensou no cara que era desdentado total não ganhar mais de presente uma dentadura. Pensou que esse cara poderia ter dentes fixos. Esse cara era um cara mutilado. Era um cara que realmente ele não tinha uma outra opção. A gente brinca muito, você vai poder comer churrasco. Realmente é isso, cara. É uma outra felicidade, uma transformação na vida da pessoa. Profissionalmente falando, cara, a implantodontia é uma especialidade fantástica, né? Eu acho que é uma especialidade que te faz estudar, né, diversas outras especialidades. Só que, mano, tem que estudar um cadinho. Tem que ter um pouquinho, tirar um pouquinho do seu tempo para você estudar. Escolha um curso de pós-graduação que vai realmente te atender, né, de uma melhor forma. Procure saber quem são os professores do seu curso de pós-graduação. E dedique-se, cara. Dedique-se ao consultório, dedique-se à sua vida, que realmente eu acho que vai fazer a diferença para você. Se a questão é ganhar dinheiro, vai acontecer. Mas eu acho que também aconteceria de qualquer forma, se você fizer com excelência. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão que realmente ela nos coloca, né, de uma forma diferenciada. Nós podemos realmente nos posicionarmos, né? Podemos nos posicionarmos de uma forma a não trabalharmos por qualquer migalha, não trabalharmos por qualquer coisa. Então é uma outra conversa, é um outro tipo de bate-papo que eu bato nessa tecla. Agora, se você aceitou o jogo, cara, faz o jogo da melhor forma possível. Sim. Adianta você aceitar uma condição e depois tu ficar lá reclamando. Ah, porque isso? Bicho, parou. Faz o melhor, cara, dá o melhor. Seja o melhor, cumpra com excelência aquilo.
eu acho que realmente pode fazer a diferença na sua vida. A pergunta eu faço essa pergunta para o aluno, por que você veio fazer implante? Muitos deles falam, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu falo, tudo bem, bacana. É verdade, Não, cara. e é lícito, isso Cara, não é ruim, não. não é ruim, não. Eu jogo limpo com todo mundo, cara. Se você vai ter um problema comigo, cara, você vai resolver esse problema aqui ou não, mas, cara, vai passar, passou, acabou. Entendeu? Então eu vou resolver a vida dele. Eu quero resolver a vida dele. Claro que ele veio buscar porque eu posso oferecer. Está me pagando para estar ali no curso. Né? E eu acho que é o mínimo que eu posso entregar para o aluno. Mas, cara, a especialidade é muito bacana, muito linda, cara. Realmente para mim fez a diferença. Eu acho que pode fazer também a diferença para cada um de vocês aí que está ouvindo a gente aí. Pô, gente, ó, tô muito feliz de ter reencontrado aqui o Paulinho. Paulinho, não podia terminar esse episódio aqui sem falar do teu pai. Teu pai, assim, foi um grande amigo que eu tive. Era, como a gente falou, uma das maiores características do seu pai, ele era um homem de uma palavra. Isso aí. Então, assim, a gente veio falar de outras coisas, acabou que não falando dele, mas eu não queria terminar sem falar dele, que foi um amigo que nos deixou e que me alegrava. Aquele jeito dele, ele me ligava e às vezes eu estava chateado, ele com aquele jeito dele, ele me fazia rir e alegrava o meu dia. Então, assim, queria deixar aqui no final agradecimento ao Dr. Paulo Arial, que foi um grande amigo e que nos fez também amigo. Assim, quero te convidar, já deixar o convite aqui. A gente deve também fazer umas rodas de discussão aqui, trazer outros colegas da implantodontia. Pô, bacana demais. Ou de repente com um cara que tem uma coisa divergente do que a gente faz para a gente discutir. Aí já esse convite aqui é um pouquinho mais para frente, que eu estou pensando em fazer isso, mas já estou deixando aqui que você, como diz, é nosso. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Cara. Realmente ao convite de todos. Espero que a gente tenha conseguido conversar um pouquinho para o cara que está finalizando a faculdade, ou o cara que tem pouco tempo de formado, quer conhecer um pouquinho mais da especialidade, né? Ou aquele colega que também já faz implante e fala assim, cara, o que eu posso buscar de outras coisas, né? Diferentes dentro da especialidade. Realmente fico muito feliz, né? Assim, a odontologia me deu tudo, né? A gente pensa na nossa trajetória lá atrás. Nunca me vi fazendo outra coisa, nunca me vi tendo uma outra profissão, né? Realmente, por conta dos meus pais, né? Minha mãe também é dentista, meu pai um dentista, e deixou saudade, né? Assim, a gente pode falar que realmente o jeito dele, mas o coração era imenso, né? Da melhor forma possível, tentou de todas as formas, né? Também fazer a odontologia, né? Dando sequência na odontologia dentro da sua vida. Isso aí realmente foi o legado que deixou para mim, deixou para minha irmã também, que é dentista, e sei lá, de repente para as próximas gerações, né? É isso aí, não, eu já falei com eles, eu quero meus netos também tudo dentista, tem uma galera dentista, para continuar o que a gente vem fazendo, né? É isso aí, cara, odontologia para cima, bora. E Bora. se vocês não entenderam metade que eles estão falando, eu sou estudante também não entendi 80%, então tá tudo bem. Ó, gente, ó, o Gabriel que fala, dá um like, curte o canal, Compartilha. se inscreva no compartilha. canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho para Ativa receber o mais sininho. vídeos daqui. Justamente. A gente está trazendo aqui informação para a classe. O nosso propósito aqui é a gente trazer aqui pessoas relevantes, pessoas que têm algo a acrescentar para cada um de nós dentro da odontologia. Tá bom? Um abraço grande, até o próximo episódio. Fique com Deus. Valeu, pessoal, abraço.